Olá, amigo internauta, então eu, Fred João, e aqui Orlando Freitas com vocês aqui no programa Tocando Oculto. Hoje trazendo aquele tema bem interessante que a gente começou a conversar no outro programa passado, que é sobre os 4 temperamentos humanos. Então isso é bom a gente ver com mais detalhes, porque a gente pode vê-los na praticidade de uma empresa, como pode funcionar isso dentro de uma empresa, né? No relacionamento, até com a sua criança, de repente, né? A gente pode fazer com estudos assim, dentro da escola, o que pode ser mais interessante para que ela assimile melhor o conteúdo, né? Então, Orlando, vamos começar sobre a importância dos 4 temperamentos, mas assim, da origem deles. Por que você estudou isso? De onde veio essa informação dos 4 temperamentos? E como é que é aplicado, então, essa questão? Olha, os temperamentos humanos, eles já vêm isso desde a época de Pitágoras, daquela época. Inclusive, você vê muito em escola de iniciação. Eles vão tocar nessa parte dos temperamentos humanos, porque ele está relacionado de uma forma direta nos 12 signos astrológicos, entendeu? Os 12 signos astrológicos, eles não são comumente como tudo, você é de câncer, você é de peixes, você é aquela coisa simples. Você está envolvido também com uma parte da antropogênese, que você tem da criação do ser humano. Então você tem o ariano, quem que abre todo o signo, a parte da astrologia, Áries, que ele vai com a cabeça, ele põe a cabeça para frente e vai embora. É verdade, você tem exatamente essa parte. Então, Áries, ele que ele é? Ele é o colérico. Então você tem um motivo para iniciar. E esses animais que você está na astrologia também são os animais que foram usados para mudar a genética humana. Exatamente. Isso dá outro programa, né? Dá outro programa. Dá até outro programa e eu acho que você também tem alguma coisa com o Ademar Ramos falando dessa parte aí. Origem dos animais. Origem dos animais. Então você tem essa genética que mudou, então você tem um motivo. E o engraçado é que você tem a parte astrológica, que todo mundo, o relógio anda assim. Você pode notar que nós estávamos na era de peixes, aquário. É o inverso, o relógio funciona de forma inversa. Então os signos vêm de forma inversa. Então esses signos, eles têm uma função. Existe um motivo para que você nasça em determinado signo com um determinado ascendente. Existe esse motivo. Não é nada por acaso. Não é nada por acaso. O temperamento humano na parte da PNL é muito sim da forma que você foi criado, que é onde se engloba a sua família, seu bairro, seu estado, seu país. Então é mais essa parte assim. E o signo já é uma parte mais profunda. Aí vem todo aquele tema, a parte de reencarnação, tudo. E aí também já vale lembrar o seguinte: não é porque a pessoa é do signo de peixes que é o último. Não importa. Você nunca, no final das contas, você nunca vai saber quando que você começou. Se você já passou por todos, às vezes você pode ser peixes ou não, você já passou por todos. Mas geralmente a gente começa, a evolução começa a partir de qual signo? Pelo Áries, que é o início de tudo, que ele está, inclusive... Pode ser que ele já tenha dado a volta no seu zodíaco e voltado de novo. Pode ser que ele tenha dado a volta e ido lá de novo. Aí depende muito de quantas vezes você vai vir para reencarnar. Qual é o ciclo dele, né? Qual que é o ciclo, tudo. Isso é uma coisa tão oculta, tão difícil às vezes você saber, que você não sabe. Aquela roda de Sansara, quantas vezes você já passou. Mas é obrigatoriamente seguir a sequência. Se segue uma sequência. Daí ele pode ter nascido por uma necessidade, ter voltado novamente naquele signo porque deixou de trabalhar alguma coisa. Algum aspecto daquele comportamento. Algum aspecto daquele comportamento. Que interessante isso, hein? Sim. Bom, então isso também já deu um apanhado geral, sabendo então que os 4 temperamentos na verdade são 12, né? São 12. Divididos em grupos de 4 com 3... grupos de 3 divididos em 4 partes, cada um tem 3, cada temperamento tem 3. Então você tem um temperamento puro, que é do determinado, vamos supor, o colérico puro é o leão. Legal. Então tá, o puro de todos, então. O puro de todos é o leão, o colérico puro. Aí você tem o Sagitário, que ele é a mescla do colérico com o sanguíneo. Tá, e a gente depois vai explicar cada um deles com detalhes. Isso. Aí você também tem Áries, que é o colérico com o melancólico. Então eles fazem, é como se você fizesse a cruz. Você faz a cruz, geralmente sempre a cruz que você vai ver entrar no meio, você tem a cruz aqui, e aí você tem cada um dos temperamentos colocado aqui. A cruz tem algum significado? A cruz é exatamente daquela coisa da terra, do pramantra. Então você tem exatamente isso. A cruz sempre você vai encontrar a cruz. Tá.
né, você for na formação da Terra, você sempre vai encontrar essa cruz desses temperamentos aí dos 12. Então você tem a cruz, uma coisa até visual que a pessoa pode fazer. Você tem a cruz assim. Lógico que eu estou desse lado aqui da câmera, é de uma forma, da pessoa do outro lado. Mas começa aqui, né? Seria do lado esquerdo aqui, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Isso é uma coisa assim, existe essa ordem a ser seguir mesmo. Sim. Essa é uma ordem a ser seguida. E aí você tem o puro, que fica no meio, tá puro, 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 puro. E aí você tem as variações. Daqui pra cá, de lá pra cá. Do contrário, você vê que é uma coisa que como se não para, não parasse. Todo mundo tem que entender uma coisa também. No universo está tudo se movimentando. Tá tudo em movimento, Está tudo em movimento, então isso não para. Então essas interligações, a gente está acostumado com a terceira dimensão e muito que tem no papel, que você olha que está no papel, lá no papel aquilo parado, ali, parado, sem movimento. Mas tem que entender que está em movimento. Porque os 12 signos, eles não estão numa roda? Na roda você forma. Ouroboros, a própria roda. Tá, então vamos continuar sobre o lance dos temperamentos. A gente tem então o leão, que é o puramente colérico. Colérico. A gente tem o outro signo, que é o Sagitário, que é a mistura do colérico sanguíneo, e o Áries, que é o colérico melancólico. Aí você vai para o outro, que é o sanguíneo. Puro é o aquariano. Quem lembra da Hebe Camargo, lembra muito o jeito dela de rir? Bonitinho, lindinho. Sim. É o aquariano puro. Quem tem um irmão ou um pai aquariano puro sabe o que eu estou falando. Ele é muito brincalhão, às vezes até extrapola um pouco, tem uns que até extrapolam um pouco, mas ele é muito brincalhão. Aí você tem a variação também, que você tem o Libra, que ele é sanguíneo, colérico. Tá, agora uma questão que eu acho curioso também, Orlando, é o seguinte, a gente tem 4 elementos. Sim. Água, fogo, terra e ar. Sim. Quer dizer, como é que a gente pode distribuir isso dentro dos temperamentos? Você tem o fogo, que é o colérico, fogo colérico. O ar é o sanguíneo, parte do pulmão. A água, o fleumático. E a terra, que é o melancólico. Aí você já tem aquela coisa do fogo. O que é o fogo? O fogo queima, o fogo arde. Sim, claro. Então você já está vendo o que tem mais? É muita energia e muita excitação. Aquela coisa, o ariano, muito... O colérico ele é assim, né? Ele tem muita vontade de realizar as coisas e tem vontade e tem energia para fazê-lo, né? Exatamente. Aí você tem quem? Você tem o elemento do ar, que é o pulmão, daquela coisa que é o aquariano, de se expressar. Né? Que aí no caso dele tem pouca energia, mas ele tem muita excitação. Isso significa que a pessoa tem poucas ideias, poucas vontades de realizar certas coisas. Sim. Mas aquilo que ele tem vontade, ele realiza, né? Ele realiza. E aí, lógico, se você juntar isso... vamos para a água, o elemento água. Elemento água, O elemento água, você tem aquela... A água parece aquela coisa, às vezes, tudo bem que você tem que ela dá uma parada, um pouco mais mole, a pessoa um pouco mais lenta, um pouquinho, mas ele tem pouca energia e pouca excitação. Quem entende elemento água, você fala? O elemento água, ele não tem muita energia, ele tem pouca energia e pouca excitação. Tá, que na verdade o que seria o fleumático. O fleumático, mas lembrando que a água é vida. Então, mas mas a ligação do fleumático não necessariamente está vinculada ao signo, né? Não necessariamente. O signo tem um signo como base, que você tem os animais que é considerado da água. Então, tem, porque assim, geralmente um elemento da água, por exemplo, o canceriano, nem sempre ele pode ser tendencioso a ser o canceriano é aquilo do fleumático sanguíneo. Então por isso muitas vezes você vê, no meu caso, eu sou câncer, então eu tenho muito aquela coisa do fleumático sanguíneo. Então de se expressar, de conversar, tudo, não vai ser aquele que vai ficar muito parado. Dá impressão. Nós somos cancerianos, nós dois somos então, com aquela tendência do sanguíneo. Muitas vezes você pode ser um signo com a sua tendência mais no outro, sem ser mesmo propriamente dali. E tem um outro detalhe, se você levar em conta também o ascendente, muitas vezes a pessoa não fala do ascendente, eu levo em conta o ascendente. O meu ascendente qual que é? É exatamente o contrário, meu ascendente é Áries, que é onde eu tenho um colérico, melancólico, e eu como signo de câncer, eu sou um fleumático sanguíneo. Exatamente, eu estou nos dois opostos. Eu estou juntando a água com fogo, você tem o quê? Um vapor. Você apaga tudo. Você acaba tendo um vapor. Então eu tenho muitas vezes mais a tendência, às vezes, até alguma coisa do meu ascendente por causa de um colérico, do que propriamente um fleumático. Eu também, porque eu sou canceriano, mas no entanto eu sou muito ativo, né? A gente tem essa atividade toda das artes e tal, então é interessante saber sobre isso. Agora vamos pincelar uma questão física, para o nosso amigo internauta descobrir logo quem está na família dele, quem está na empresa dele. Um colérico, como é que ele fisicamente ele pode ser? O colérico ele não é muito alto, mas ele é muito assim. Você pode ver aquele que gosta de
Tá, você vai conseguir entender ele, assim, o corpo dele ele é mais baixo e ele é muito ativo. Aí tem até umas coisas, umas características que alguns livros têm, que aí você vai dando definição de cada uma, do formato da mão. A mão é menor, a mão é de outro jeito. A minha mão, ela por ser um canceriano, que seria aí no caso um fleumático, a minha mão ela é comprida. É o caso da sua também. É que tem o caso de A maior que B, né? A mão é comprida, aí já é uma coisa que já vai para a parte do sanguíneo. Aí também tem uma questão também genética também. Legal. Influi isso também. Tem uma questão do físico, eu conheci muito ariano, quando você dá uma olhada, eles são mais de estatura baixa e parrudos. Tá. Entendeu? Então tem muito assim, o do sanguíneo, aí você tem outra característica, no caso da mão, mais alongada, tudo. Eles são muito bonitos, inclusive, os sanguíneos, né? Eles são elemento ar, então tem as narinas mais abertas, não é isso? Sim, aí tem os Gostam detalhes. muito de viajar, então tem todos aqueles detalhes, né? Tem aquela questão também de ser os modelos que a gente conhece, né? Sim. Os músculos, os modelos, o pessoal que está exposto, geralmente são característicos de sanguíneo, né? Exato, e aí você tem também o pessoal da Terra, que é aquela coisa de, ele tem pouca energia, ele tem muita energia e pouca excitação também, pessoal da Terra também. Então, nessa parte você entra já bem detalhadamente, aí você tem que ter um livro bem detalhado para ver. Inclusive tem algumas coisas relacionadas também à questão de doença, tendências que você vai olhar. Exatamente, o que cada um pode comer, o que ele deve evitar, né? Assim, na parte de comida, se você for um fleumático, no caso minha mãe era de peixes, se ela visse alguma coisa verdinha, ela queria comer. Adorava uma verdura. Só que como você tem pouca energia e pouca excitação, você precisa de mais energia e excitação. É onde que você tem que comer uma pimenta, que a coisa seria mais exatamente pro colérico. Você tem que comer mais pimenta, para quem não é vegetariano, para quem come carne, se for o caso, seria de animais rápidos, como galinha, como peixe, essas coisas. Agora, quem é para vegetariano é diferente, porque aí é uma alimentação diferente. Então, e a questão desse daí que você falou, do fleumático, né? Ele tem a característica muito interessante, você dá a mão para ele já vem suado, né? Sim, porque é do elemento água, ele já vem suado. Já vem transpirando, traz consigo aquele lenço que ele vive se secando, no meu caso, vive suado. que no calor demais, qualquer calorzinho, qualquer coisa ele faz, que ele é do elemento água. Ele adora a água, né? Né? Também. Gosta de coisas geladas, eu adoro muito coisas geladas, água, então toda hora tem que estar tomando. Se eu fizer muito exercício físico, até eu não como, mas a água não pode faltar. Então, e esse é um caso do dono de uma empresa, por exemplo. Então, o primeiro que a gente citou, que é o colérico, ele seria perfeito um diretor, né? Porque ele tem a postura de um diretor, ele usa muitos verbos, ele usa muito aquela postura rígida, então até de comunicar, mas ele tem aquela questão de muita excitação e muita energia, porque ele tem a capacidade de dar as ordens e também de fazer-nos respeitar por isso, né? Exatamente, e aí, logicamente, ele tem que pegar todo o escalão dele e dividir. Se ele dividir nessa parte dos treinamentos, todo o escalão dele, do temperamento e até aquilo que a gente falou no programa passado da PNL, conhecendo se é um tubarão, se ele é criativo, se ele é para executar, então ele consegue ter uma administração muito boa. Então às vezes você vai com um estudo completo, você acaba fazendo um estudo completo disso daí. Isso então, e aquele outro que a gente falou, outro exemplo, que é o sanguíneo, né? Sim. Que é o cara que quer viajar muito, então tem muita gente que está em empresa, que adora ter as reuniões de empresa fora da empresa, porque viaja para um lugar, viaja para outro. Sim. E eles adoram isso, né? Porque na verdade os comunicadores que são sanguíneos, né? Eles adoram estar em movimento. Então é sempre que puder viajar, poder fazer grandes escaladas, esportes radicais, né? Isso tudo dá aquela adrenalina que o sanguíneo gosta, né? Exatamente. E eu fiz até uma época, eu sempre trabalhei com eventos também, montando feiras, tudo. Então se você pega, eu trabalhava, chegava num dia, ficava às vezes do meio-dia, que você chega antes num evento, quem trabalha com isso sabe como é que é, e ficava até as 10, 11 horas da noite. Nossa. Pergunta se você cansa, se você não cansa, porque é aquilo que você gosta de fazer. Você está em contato, você está fazendo, você vê o fruto daquilo. Então essa pessoa é ideal para fazer exatamente isso, para poder trabalhar. Não vai pegar, às vezes a gente eu vi em algumas feiras, algumas coisas, o sofrimento às vezes numa pessoa puramente de escritório, sendo obrigado a trabalhar numa feira. Ele não se adapta, ele não vai produzir, ele não vai... Não que ele está fazendo de má vontade, ele não vai fazer de má vontade. O que acontece é que não é, como se diria assim, o termo é na praia dele. Porque ele vai se sentir um pouco mais diferente, fala, a praia dele é outra. Com certeza.
Isso, mas o sujeito vai se descobrindo, né? A pessoa, quando você começa a analisar a si mesmo, então aquela coisa volta na esfinge. Você se olha, você começa a olhar para você e começa a ver, se analisar. Que temperamento que eu sou? Então, aí com base nisso ele fala assim, bom, mas meu pai queria que eu fosse médico, mas a minha tendência é ser esportista. Vou bater de frente com essa questão. E o comportamento de uma profissão exige muito, né, do temperamento daquele sujeito. Você quer ver uma coisa? Como digamos que fosse o pai um melancólico, que digamos ele é um capricorniano, muito terra, tudo melancólico, detalhista, ele é um cirurgião. E o filho, por outro lado, é um sanguíneo, então, digamos, completamente oposto, que gosta de se comunicar, gosta de andar, E aí ele não vai conseguir chegar lá e ficar operando, fazendo alguma coisa. Então esse é o conflito. Se o pai não descobrir como que é o filho dele, como que é, então ele não vai. Então o filho dele é o poder, né? exatamente, poder ajudá-lo. Então o filho é o melhor naquilo que ele pode fazer. Então, mas isso eu acho realmente essa questão assim, primordial. Sim. Porque se você não consegue descobrir o temperamento seu, ou de você para o seu filho, né, no caso, que está assistindo aí, fica muito difícil de você posicioná-lo até com relação ao que ele vai poder fazer na frente como profissão, porque ele já vai se sentir em conflito desde pequeno, né? Porque, sim, conflito desde pequeno. Não tem como escapar disso, né? Não tem. Aí você vai ocasionar brigas e tudo, porque é aquilo que a gente até comentou daquela parte do casal. Um é auditivo, o outro é visual. Então o que acontece? Você está falando de forma visual, a pessoa está querendo ouvir. Então um se comunica, você está se comunicando certo e o outro também. Então, dentro da PNL, nesse caso do exemplo, a gente podia colocar como? Então, o melancólico, ele tem qual é a forma maior dele se comunicar e de receber a informação? Aí vai depender daquilo que a gente falou do meio que ele vive. Tá. Aí ele tem que fazer o teste para analisar, que é essa parte da personalidade. E você faz isso? Tem uns sites que faz isso, até depois se o pessoal quiser e pedir, a gente passa até o link, né? Tá. Para a pessoa poder ver e se analisar exatamente disso, para descobrir já nessa parte. Lógico, também tem alguns institutos que fazem exatamente isso, que fazem esse trabalho com isso que a pessoa realmente se conhece. Ah, entendi. Tá. Aí tem os institutos que se a pessoa quiser procurar também, existe que a pessoa vai lá e realmente ela faz um trabalho. Aí é um trabalho mais completo, de final de semana, é um curso de imersão que a pessoa ganha até mais. Mas isso dá para ser feito assim, um teste, uma coisa simples também que dá para fazer, e você fazer isso dentro de uma empresa. Aí você já coloca. E numa entrevista, você conversando com a pessoa, tudo, eu consigo analisar e consigo verificar de que forma, que temperamento ela é. Tá. Ou pelo menos da que forma que ela está agindo, como ela age. Agora uma pergunta importante também. Você não nasce com temperamento e morre com ele até o final da tua vida, né? Você pode mudar. Então. Esse temperamento. Nesse temperamento da PNL, você tem as variações. Numa época você pode ser... Épocas da vida. Digamos, um adolescente, ele independente do signo dele, ele pode ser um colérico, que aí também é um tubarão. Depois, numa outra fase... Mas ele está sendo um colérico por quê? Porque é o cara rebelde, né? É o cara rebelde. É o cara que vai brigar pela causa que ele acredita. Mesmo que ele não tenha conhecimento da causa, mas ele vai brigar porque ele é o temperamento da fase, né? Exatamente. Então, durante a sua vida, você vai mudar. E algumas situações da vida também, de repente, por alguma coisa, você vai mudar de um país, vai para uma outra cultura. Então também já muda, né? Você vai mudar, você vai... Acredito que até uns 7 anos de idade, às vezes tem aquelas variações, a criança pode ser mais rápido num ponto ou no outro, mas até os 7 anos de idade ela tem todas as fases, porque você vê que elas têm muita energia, como criança, elas têm muita energia, muita excitação, tudo é novo. E desponta mais para algum tipo de temperamento também, né? De repente ela tem uma coisa de ser uma criança meio rabugenta, meio trinqueira. Aí né? Vai começar aquela criança que sempre aquele fala, os amiguinhos falam, vamos para tal lugar, e ele vai falar assim, não, eu não vou agora. Sabe? Não, por quê? Por que a gente vai? Por que não sei o quê? Então pode começar a despontar e começa a sentir. Aí sentir para onde ela vai tendenciar. Aonde ela vai ter a tendência dela. Então tá. Então vamos definir assim, até os 7, então é de tudo um pouco. De tudo um pouco. Com algumas pinceladas que ele pode mostrar uma tendência ou outra também. Isso, aí depois dos 7 aos 14, vamos de 7 em 7, né, mais ou menos? Certo. De 7 aos 14, então, a gente tem o que tipo de comportamento aí? Aí você já pode ter, ainda que já começando de um colérico, já indo já para um sanguíneo.
7 ou 14, aquela coisa do colérico, como criança, independente do signo da criança. A gente está falando de fases, de fase, modo geral. Porque é uma coisa muito complexa também. Então ela vai do 7 a 14, até os 7 anos, um pouco de todos, depois dos 7 a 14, aí ela vai mais com colérico, aí depois dos 14 até os 21 anos de idade, ela está passando no sanguíneo, para aquela coisa do fleumático, que é onde muitas vezes começa a constituir família. Então, mas é legal a gente definir essas questões, porque assim, isso vai identificar o público. Então, dos 14 aos 21, né, que é 17, a gente tem esse temperamento sanguíneo porque é o cara que gosta da descoberta, ele é o cara que está com toda a gama, aliás, com toda a gana em cima da profissão que ele escolheu, ele está investindo tudo na carreira, né? Sim, e a fase dos amigos, a fase dos amigos, a faculdade, de tudo, que até ultimamente o pessoal falou que a adolescência subiu um pouco mais. Tá indo um pouco mais, a juventude tá indo, que não era no caso de Dom Pedro, antigamente, que com 14 anos o cara já era bandeirante, já casava, sim, que o padrão de vida era até os 40. Mudou, então, sim. você vê que já muda. E aí, agora não, agora a pessoa demora até um pouquinho mais, né, pra ficar aquela coisa de jovem, tudo. É verdade. Então é uma coisa muito curiosa, porque, então, quer dizer, a fase de rebeldia acontece nesse período, depois é a fase ele já se estabilizou um pouco melhor, já sabe mais o que ele quer, agora ele vai começar a trilhar o que ele quer como horizonte para ele, mas ele não está muito preocupado com o amor ainda nessa fase. Não, aí tá experimentando ainda do sanguíneo, aquela coisa de experimentar. Tem uns que tem alguns casos, sempre tem uma exceção, alguma coisa. Uma amiga minha tem um filho que com menos de 20 anos ele já casou. E ele é casado até hoje, mas ele é puramente, se você olhar para ele, você já vê um homem de mais idade, ele não tem tanta idade, tem 30 anos, mas ele já é casado, com filho, constitui família, o negócio dele é família. Que era uma coisa para acontecer um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde até, que era para acontecer um pouco mais tarde. E hoje a gente tem uma coisa, uma pesquisa interessante, que a gente tem muita gente que não saiu da casa dos pais também, né? Não saiu, e aí acaba ficando até os 30 anos a mais. Então, quer dizer, mudou também esse comportamento. Mudou esse comportamento. Que é a questão do meio também, que muitas vezes influencia, que a gente estava falando. O meio também influencia. Porque depois a gente entra em muitas questões, né? Porque, por exemplo, o pai ou a mãe influindo, né, para que a criança, depois que fica adulta, cresce, fica até os 30 na casa dela, então, quer dizer, ela gera um comportamento muito diferente do cara que vai produzir sozinho a vida dele, né? Sim. Que sai de casa, que busca a sua independência, que busca a sua profissão, que vai atrás do seu amor e tal. Então ele fica muito condicionado numa zona de conforto até os 30 anos, que também influi muito, né, na questão comportamental dele. Sim, exatamente, acaba influenciando. Porque por N motivos, às vezes a pessoa também não tem algum problema lá fora, acaba até voltando para casa dos pais. Também, como refúgio, né? Como refúgio. Então, aí a gente tem dos 21 aos 28, que temperamento aí? Aí dos 21 ao 28 você pode colocar já nessa fase, vamos pôr assim, que já é a fase mesmo que já teve toda a experiência da juventude e tudo, agora ele começa a querer formar família. É o melancólico? Não, é o fleumático. Que aí ele já fleumático. Começa naquela história de começar a formar a família. É o agregar, né? Agregar, juntar, unir, tirar aquela coisa do eu para muito nós. Entendi. Isso nós é legal. Fazer, nós... Então é uma coisa interessante, né? Porque as características vão no comportamento e vão também nessa simbologia. Exato. Porque um agrega tudo, né? Que é o caso do fleumático, né? E na verdade ele soma tudo que ele pode somar, né? De riqueza, de família, de amigos. Então ele vai começando a juntar tudo para ele começa a abraçar o mundo nessa casa. Começa a abraçar o mundo. Depois ele tem dos 28 aos 34, é isso? 28 com 7 Nós estamos rolando quanto, 35. 35. A gente tem que temperamento aí? Aí você já está entrando mais no melancólico, aquele que já está se formando profissionalmente, já se formou na faculdade, está se estabilizando, aquela coisa bem que aí você já lembra bem terra. Ah, é? Né, bem da terra mesmo, que aí ele já seguiu a profissão, 34 e tal, aí ele vai naquela profissão e vai indo para o resto. Pro resto até do fim da vida, lógico, depois ele pode voltar novamente, mas com outra bagagem. Então, se a gente perguntar, né, se a pessoa depois dos 35 ele tem mais 7 que é 42, isso. Ele vai voltar de novo a ser o primeiro temperamento que a gente falou? Ou ele pode continuar, estacionar, ou ele também, aí vai depender muito também, Fred, de pessoa para pessoa. Do próprio temperamento ligado ao signo, temperamento. Né? Mas geralmente depois dos 40 anos é quando você começa a notar, que não é à toa, que a pessoa vai para uma tendência mais, digamos, até espiritual. Ah, sim, é. Ela vai para uma tendência, digamos, ela fez todas as fases,
E aí, aos 40 anos de idade, ela vai para uma tendência mais espiritual. Isso é um geral. Isso é um geral, ela vai para uma tendência mais espiritual, uma parte mais geral. Quando ela começa a se preocupar mais, porque aí depois dos 40 anos vai indo, aí ele começa a ver assim, eu já vivi tudo, então o que vai me acontecer agora? Então ele começa já a pensar em outras coisas, tudo, porque ele passou aquela coisa de excitação da juventude, da adolescência, tudo, de constituir família, do serviço montado, e aí ele começa a pensar, ele quer algo novo também. E aí muitas vezes ele pode até começar de novo, ele fala, tem muita gente que depois de uma certa idade fala assim, vou fazer uma faculdade de novo. Você vê, ele começa a querer já a procurar o ciclo de novo, porque não para, ele começa a fazer aquele círculo novamente. Ele pode fazer, tem gente que vai parar numa tendência tudo e ficar ali, tem outros que não, que eles vão continuar. Muitas vezes você até vê, até acha engraçado lá, tem alguns artistas que você olha, muitas vezes eles parecem que estão numa eterna juventude e tal, daquela coisa toda, e é marcante. Alguns ganham até dinheiro com isso, mas é dele. Ele tem aquela eterna juventude. Isso aí é somado ao meio que ele vive com o temperamento que ele tem. Quer dizer, uma coisa ele pode ter um temperamento bem a cara dele, do trabalho dele, então reforça tanto que ele tem realmente a cara do temperamento. Tem a cara do temperamento, a cara do trabalho dele puro, e ele continua naquilo. Não é errado, porque não existe nada está errado. É a mesma coisa quando às vezes a pessoa pensa que ela tem problema, eu tenho problema. Primeira premissa, seu corpo sempre vai te defender. O seu eu lá dentro, ele vai te defender. Tudo que ele está pensando em você é para fazer seu bem. De alguma forma ele está te defendendo. Às vezes você fala assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas ele está te defendendo. Você chama de Cristo interior, né? A sua parte lá dentro mesmo. Muitas vezes você pode ver que o seu inconsciente, tudo, ele te entende, ele te compreende. Então sempre ele quer te proteger. A primeira premissa é te proteger. Então ele não está te fazendo mal, entendeu? Então a partir do momento que você fala, não estou fazendo mal, você se conhece, você está conhecendo a sua essência, você está se conhecendo, você começa a mudar. A gente nunca sabe muitas vezes o defeito que tem. Se a pessoa às vezes fala, então você encarar, quando a pessoa vai falar alguma coisa, não é defeito, é uma tendência que você tem. Exatamente. E às vezes você não sabe, é uma tendência para fazer determinada coisa. E vamos falar então rapidamente sobre as tendências de cada temperamento. Então, por exemplo, começando com o colérico. Da parte das tendências negativas, vamos lá, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, ele acha que ele é autossuficiente, ele pode ser astucioso, de uma forma mais negativa. E também tem a parte, vamos falar também da contraparte, que é a parte boa. Ele é energético, resoluto, independente, prático, eficiente, ele é ali um líder nato, ele é audacioso. Então é legal. Então isso está bem definido na questão personalizada. Agora a questão do sanguíneo. Sanguíneo, vamos lá. No sanguíneo, na parte da tendência negativa, ele é volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, aquilo que nós falamos até às vezes do aquariano puro, que quem conhece muitas vezes que ele até extrapola. Eu tenho umas amigas que até extrapolam um pouco. Depois que você acaba de falar isso, eu vou dar um exemplo que o professor Ademar Ramos deu numa palestra sobre os quatro temperamentos, que define bastante sobre esse temperamento. Exagerado, e ele também pode ter uma tendência medroso. Aí na parte positiva, ele é comunicativo, ele é destacado, ele é entusiasta, ele é afável, simpático, ele é um bom companheiro, ele é compreensível, ele é credo. Ele acredita nas coisas. Legal. E a gente indo para o fleumático? O fleumático, a tendência negativa dele, ele é calculista, temeroso, ele é indeciso, aquela coisa de indecisão, e isso é uma coisa que eu trabalho. Do câncer, quando eu começo a ver que eu estou começando indeciso, eu pode parar. Então se você tem uma tendência, você está sabendo que você é preguiçoso, eu estou com preguiça de ir na padaria. Ao invés de você ir de carro, você vai a pé. É mesmo, Você vai a pé. Porque aí você já lida com aquilo, ao invés de você estar com preguiça de ir na padaria, você falou, putz, já estou preguiçoso de ir, pois agora de marca eu vou a pé, não vou, é 1 quilômetro, eu vou andar 1 quilômetro a pé. Você compra uma briga boa com você mesmo. Com você mesmo, você já está comprando e você já está, digamos assim, você já está alterando aquilo, aquela tendência. Entendi. E aí tem aquela coisa também do introvertido. Quando criança, por incrível que pareça, eu falava pouco. Observava muito e falava muito pouco. Bom, é interessante porque criança é o contrário, né? É o contrário, mas eu observava muito. E aí muitas vezes eu também ele é desmotivado, ele vai e para na metade de fazer as coisas. Aí do lado positivo, ele é calmo, tranquilo, cumpridor das coisas que tem que fazer, ele é eficiente, ele é prático também, ele é um líder, e ele é diplomata e bem-humorado. Tá, entendi.
Tá, então eu lembro de uma palestra que o professor Ademar Ramos, saudoso e querido amigo Ademar Ramos, falava, lá na Eubiose, inclusive, a gente assistiu isso lá. Ele falava assim, como é que seria os 4 temperamentos numa reunião, né? Dentro de uma reunião de condomínio. Então, por exemplo, ele apresentava assim, que o sanguíneo, ele entrava saltitante, cumprimentando todo mundo, né? Oi, querida, oi, amiga, e beijava aqui, beijava lá, tal, sentava, né? Queria conversar com todo mundo, uma grande pessoa comunicadora. E a gente tem, então, aquela questão do melancólico, chegando já, assim, entrando pelo final, né? No começo, vai ser 10 horas a palestra, né, a reunião, ele chega às 10h01 para não falar com ninguém, vai na última fila, fica sentadinho lá no fundo. Com um caderninho na mão, anotando tudo. Anotando tudo, né? Para ter certeza que ele vai anotar tudo. Ele é grande comunicador, por isso que ele chega à tarde para não ter que falar nem bom dia, nem boa tarde, né? Aí tem a questão do fleumático, que chega, na hora que ele chega na entrada, né, da sala ali, ele empaca, né? Que ele é o bonachão, ele é o gordão, né? Ele fica ali empacando, ele fica conversando um tempo, ele não tem pressa de nada, nem de ninguém, né? Ele fica ali, depois empurram ele para dentro, ele entra e se acomoda, né? Então o cara é muito de bem com a coisa mesmo. E aí a gente tem o colérico, que é, na verdade, o que vai empurrar a palestra para andar mais rápido, porque às vezes a palestra está empacada no horário, mas não está marcado 10 horas? São 10h30, não começou ainda? Quem que vai liderar com a questão aqui para a coisa acelerar? Então é o cara que empurra, impulsiona. É o que ele empurra e é aquele que, se você pisar no calo dele, ele vai brigar com você lá na hora. Então. Se você pisar exatamente no colérico, ainda mais se ele for um colérico mesmo, sendo puro, tudo, né? Ou mesmo que for um ariano, se for um leonino, eles vão na hora, deu batata, ele dá 2, 3. Então, e tem uma questão interessante, porque assim, existe o puro e o mesclado, né? O híbrido, né? É o híbrido. O temperamento, que ele pode ser mesclado como? Ele pode ser mesclado no caso de tendendo do colérico para o sanguíneo, fleumático, aí você tem o fleumático melancólico, colérico, e sentido inverso também, né? Colérico, melancólico e tal. Então ele faz essa desde de um lado e também para o outro também. E que essas curvas que ele está apresentando, na verdade, é diferente de homem para mulher, não é? Não, no fundo não. Não tem uma questão de que o homem vai para um lado, uma direção, e a mulher vai para outra, né, na evolução? Tem uma tendência. O homem tem uma tendência Dá uma inclinação diferente, né? Uma inclinação diferente, de baixo para cima, daqui vai daqui da direita para a esquerda, a mulher da esquerda para a direita. Tem essa tendência, assim, eu estou lembrado do Ademar ter falou sobre isso, né? E o que eu acho interessante, assim, porque quando a gente descobre os temperamentos, é uma questão tão importante, né, para tudo, né? Porque você, até para se relacionar com alguém, um companheiro, companheira, né? Você precisa desse estudo um pouco mais aprofundado, porque você bate o olho no fulano, no sujeito, na pessoa, e você já consegue definir, puxa, aquele traço me agrada, porque de repente é o tipo de pessoa que me faz bem. Ou porque a pessoa, se você for uma pessoa contrária, né? De repente você é muito quieto e a pessoa de repente é muito mais à vontade, fala bastante e tal. Então uma coisa compensa a outra, um puxa o outro, né? Um puxa o outro, e aquela coisa também da tendência, quando você começa a perceber, que isso é toda questão de você perceber. A partir do momento que você para de olhar para o seu umbigo e começa a olhar para os outros e perceber, a pessoa é daquele jeito por N fatores que ela nasceu, naquilo que a gente já comentou, no meio que ela vive, na situação que ela vive, e também aquela tendência dela do signo, tudo. Se você, a partir do momento que você começa a entender isso, não é uma coisa boba, que às vezes a pessoa fala assim, isso é coisa de signo, é bobo. Não, uma coisa que você vive mais profundamente, aí você entende, ela é daquele jeito, ela tem um lado bom. Qual é o lado bom? Você tem aquele cara que ele é o puro fleumático, aquele que analisa tudo. Poxa vida, você está numa empresa, é o cara que você, de repente alguém fala, vamos fazer isso, aí ele põe na ponta do papel e fala, não vai dar para ser feito tudo isso, porque o dinheiro que nós temos, a nossa programação é somente para isso. Então ela te põe no chão. Ela vai te pôr no chão, é isso que está. Então a maravilha está em você entender todo mundo e ver o potencial de cada um e no que ele interfere. Ele não está te falando aquilo por mal, ele não está estragando a sua ideia. Muitas vezes você pode pegar uma pessoa que é bem criativa, ela tem uma ideia maravilhosa, mas ele está pondo o pé no chão. Então vamos supor, eu sou criativo, a pessoa pôs o pé no chão, tem razão, você tem razão. Quando a gente começa a analisar e ver que a pessoa tem razão, não ser tão aquela coisa do ego, só eu tenho. Né, porque também... E tem algum dos temperamentos que tem um ego mais aflorado, assim? O colérico, talvez? Olha, acho que o colérico é o que tem um ego mais aflorado.
Quer falar assim, aquela coisa, não, eu sou suficiente para mim mesmo. Entendeu? Né? E, bom, pra gente dar uma lapidada assim, talvez final, aí essa questão da alimentação é importante, né? Porque tem comidas que de repente um colérico pode comer e que se comer também pode fazer muito mais mal do que bem, né? Por exemplo, então se ele já é um alimento fogo, o que ele deve evitar? Não é evitar, mas comer até menos, né? O fogo, ele vai procurar, você vai ver muitas vezes um colérico comendo muita pimenta, Então, né? pimenta e carne vermelha, que são... Carne vermelha, aquela coisa toda, então ele vai ser aquela muita... Dá mais fogo ainda. Dá mais mesmo, fogo né? ainda. Então... E é um caso, assim, que nem dele, vamos supor, ele pode ter uma tendência ainda de comer de animal mais rápido ainda, ele gostar de... Vamos supor, um peixe, uma galinha, que é mais rápido e tal. Até que a carne, mesmo sendo vermelha, pode dar mais excitação para ele e tudo, mas ela ainda, vamos supor, um boi. O boi fica lá no pasto, aquela coisa toda. Ah, tá. Então quer dizer que mesmo comendo carne vermelha, que para ele pode ser ruim, ele é menos nociva pro temperamento do que um peixe, que é um alimento, mais rápido. rápido. É mais rápido, mais fogo. Tudo aquilo que for dar mais fogo para ele vai ser aquela coisa que vai deixar ele mais assim. Porque o peixe já é muito, né, ligeiro. Já é ligeiro. Então, aí ao contrário, você vê o negócio no lado contrário, o fleumático. O fleumático, ele tem a tendência de gostar muito de verdura. Então ele tem que começar a comer alguma coisa um pouco mais rápido, comer mais pimenta. Pra mexer um pouco mais com ele e de repente despertar dentro dele um temperamento compensatório, né? Você começa um pouco, eu comecei a colocar até na minha dieta um pouquinho mais de pimenta, alguma coisa assim, só que mesmo aquelas mais fortes, você vai ver que não consegue, aí seu físico não aceita muito aquilo. Porque tem gente que come pimenta pura, né? Muitas vezes o cara tenta aquela pimenta pura. E o sanguíneo também, aquela coisa de ar, de comunicação, tudo, aí tem aquela toda a tendência do alimento também. E na parte do sanguíneo, assim, é muito excitado, que nem ele tem pouca energia e muita excitação. Então ele tem que comer coisa também que tem mais energia, que dê mais energia para ele também, uma pimenta, tudo. Mas no caso do colérico, do fleumático, é bem um oposto da outra. A terra, que é o alimento da terra, que é o pessoal melancólico, come muita raiz, essas coisas, ele tem que fazer exatamente o contrário, comer mais coisas que deixam ele com mais excitação. Com mais fogo, né? Com mais energia, né? Com mais energia para poder fazer aquilo tudo. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar uma lapidada, uma pincelada assim bacana em cada temperamento, mas como é que a gente pode juntar? É fácil juntar isso com os 12 trabalhos de Hércules? Aí, é assim, para juntar com os 12 trabalhos de Hércules, você tem os signos. Os 12 trabalhos de Hércules, o mais interessante é ele se desenvolve através do signo para aprender alguma coisa. Então Hércules, após aquele problema que ele teve, que ele acabou, por causa de Hera, aquela coisa toda, ele acabou matando a esposa. Ele matou a esposa, matou um monte de outras pessoas, e aí foi dado para ele os 12 trabalhos. Então é só para o pessoal entender o que significa 12 trabalhos de Hércules. Então, na mitologia, o que significa os 12 trabalhos de Hércules? Na mitologia, os 12 trabalhos de Hércules têm a ver com a sua iniciação. Com as iniciações. Com a sua iniciação dentro de você exatamente naquela parte da esfinge, conhecer você e fazer o trabalho. E de acordo com o trabalho de Hércules, que isso ainda é uma coisa que eu estou estudando bastante, começando a estudar para desenvolver e já colocar no meu trabalho disso, é o que acontece? Você tem os trabalhos, eles passam por cada signo. E cada signo tem uma coisa que tem que ser trabalhada. Como a gente falou nos temperamentos, da qualidade, dos defeitos, em cada um ele vai fazendo. E a partir do momento que ele vai fazendo cada trabalho, ele vai se aprimorando. E os trabalhos são atemporais. Ou seja, muitas vezes ele vai matar um animal, que nem lá, da hidra de Lerna, ele mata com o veneno do outro e tal. Então é atemporal. Tá, os 12 trabalhos, toda coisa atemporal. Então você segue uma linha, segue o signo, começando por Áries, que ele vai indo, vai fazendo os 12 trabalhos em volta. Então ele vai trabalhando ele mesmo. Qual que é o ganho dele? O ganho dele é se viver com os deuses. Ele tem esse direito. Por quê? Porque ele trabalhou, ele fez toda aquela escalada, que isso também está nos arcanos do tarô, ele fez toda aquela escalada de evolução. Que ele vai do início, que ele é uma coisa, ele vai indo até o final, que ele junta ele acumula as experiências daquela roda de Sansara da vida, passando pelos 12 signos. Não é à toa que você tinha na Santa Ceia, você tinha lá os 12 discípulos. Os 12 discípulos, cada um de um signo. Aí muita gente vai falar assim, às vezes, eu era do signo de peixes, então ele era do signo de peixes, então ele é o melhor. Não, Jesus é um caso à parte. Ele veio do signo de peixes por causa da era de peixes, aí é já um outro contexto mais complicado, mais profundo. E aí também a gente está colocando Jesus num contexto humano, mas na verdade ele é um avatar. Né? Já é um avatar, então já é o contexto é totalmente outro, mas aí você tem todos os outros signos, cada um com uma tendência que tem. Porque é exatamente o que? Você tem ali, aí você vê a mitologia está ligada em tudo, que são esses 12 trabalhos. É uma forma de repente,
não morrer dentro do contexto humano, né? Então eles colocam isso em cartas de tarô, né? Em desenhos, em mitologia. É uma forma que a divindade criou para que isso não se perca. Né? Uma das coisas que a divindade criou foi o seguinte: primeiro que ela jogou tudo nos céus. Então você vê a constelação de Sagitário, você está lá, você está com as constelações, não tem como alguém ir lá e apagar aquilo. É verdade. Aqui no contexto humano, que nem a parte do tarô, o que eles fizeram? Parte do tarô, você pode notar que o tarô tem aquela parte, não tem a parte viciante do jogo de cartas? Uhum. Por mais que tenha aquela parte viciante, significa que é para não sair do contexto. Para aquilo densificar e ficar ali, no contexto humano. Tá, mas isso é uma coisa bacana pra gente fazer em outro programa, porque tem muita coisa sobre tarô, né? Sim, tem bastante. E o Orlando, ele é um expert no assunto, porque ele aprendeu muita coisa com o saudoso Ademar, e isso aí é uma coisa que vai render um programa bacana, com bastante conceito para vocês. Mas dentro desse lance dos temperamentos, e juntando com os trabalhos de Hércules, como a gente estava falando, né? Então quer dizer que a gente pode entender que cada trabalho, né, de Hércules, cada um dos seus 12, tem uma correspondência direta com cada signo, certo? Tem uma correspondência direta com cada signo. Às vezes alguns autores colocam aqui um trabalho de determinado signo, outro de outro, tal, mas ao invés de você, às vezes um pode falar, tal trabalho é de tal signo, outro trabalho é do outro. Você vê às vezes algumas brigas isso. Mas você pega aquela parte exatamente do trabalho em si. Tá, então como o trabalho em si tem a tendência a trabalhar, por exemplo, rapidamente, em Áries, Peixe, em quais situações? As situações da própria da pessoa dentro dela. O motivo que tenha lá, porque ele segue, não vamos dizer no caso, que até o Ademar, a gente viu isso com ele numa palestra uma vez, o signo de Câncer, que no caso é nosso, é da corça, que ele persegue a corça pelo mundo todo e ele não mata a corça. Aquela coisa da perseverança, você ser perseverante. Mas ele não tinha motivo para matar, por isso que ele não matou? Não tinha. Na verdade, pediram para trazer a corça, não falaram se viva ou morta. Ah, entendi. Entendeu? Aquela coisa, ele tinha que trazer a corça, ele tinha que pegar. Mas ela era extremamente, ela tinha os pés de bronze, ela corria, não tinha como você pegar. E como é que ele fez isso? Ele cansou a corça. Porque ele correu. Na verdade, o Hércules não é aquele do filme que coloca aquele ser de 1,80 m no máximo. Hércules tinha 3 metros. 3 metros? 3 metros com a clava. Numa coisa tem de Alice Bailey, ela coloca no livro dela, dos 12 trabalhos. Antes de iniciar o trabalho, os deuses se reúnem e dão um monte de coisa para ele. Dão aparatos, dão tudo tal, e aí ele não pega nada daquilo, ele vai para dentro da mata, ele vai lá e volta com uma clava. Tem um cara de 3 metros, você já imagina o tamanho da clava. Então parece aquele desenho do Mike Thor, né? Exatamente, o Mike Thor. Bem aquele tipo lá. Bem aquele tipo, ele vai lá e pega, porque ele é desprovido, a arma que ele fez é dele, por ele. Tá. É o ganho dele, é aí que ele começa os 12 trabalhos. Quer dizer que é uma simbologia totalmente pessoal. Simbologia, se você notar da carta do tarô, você inicia a carta com paus. O as de paus dos arcanos menores é exatamente uma clava. Quem que usava a clava? Hércules. Que legal. Então quer dizer que a ideia seria que ele rejeitou o que os deuses deram para ele. Rejeitou porque era o que era dele exatamente. Então aquilo que foi ganho, ele falou, ele não ganhou por ele. Ele foi lá e pegou a arma que ele quis, que ele fez, que era dele, que é a minha. Que na verdade isso parece uma historinha meio bobinha, mas na verdade tem uma simbologia muito forte. Muito forte, que é você não trabalhar aquilo, que você tem que conquistar aquilo. Então é aí que já começa o 12 trabalho, então ele vai conquistar. E aí começa a partir desse princípio. Ele começa a partir desse princípio, e aquele rei que manda ele fazer as coisas dependente dele, linha de sucessão do trono, tudo, e o Hércules vai lá, realmente ele pega a corça, algumas coisas você vê que ele até... o Caronte, dos trabalhos, ele tem que ir até o inferno e ele brigar com o cão de 3 cabeças. O Caronte não cobra dele a moeda, porque o Caronte é o barqueiro, que atravessa as almas, que vai lá para a parte pro Hades e também vai lá para o Campos Elíseos, tudo. E o barqueiro, você tem que levar uma moeda, como muitas vezes muitas vezes antigo, você pode dar uma olhada em filmes, aparece, coloca 2 moedas aqui, que é para colocar no olho para você dar para o Caronte, para te atravessar. O Caronte se impressionou tanto com Hércules, que não cobrou de Hércules. Atravessou, e o Hércules foi lá e dominou quem? O cão de 3 cabeças. Aí tem todo o motivo e tal. Mas dá para você dar uma pincelada rapidamente nesses 12 signos, assim, sobre os trabalhos dele? Não ficando uma coisa muito maçante, mas assim, só para o internauta saber o que de repente um ariano poderia se trabalhar através da ideia dos 12 trabalhos de Hércules, dentro de si, que, por exemplo, transforma em Nidanas, né? Então a Nidana é a parte negativa e você tem escandas e tal.
Aí até o interessante é o seguinte, aí a gente pode até fazer um outro mais detalhado, porque por mínimo que a gente vai falar, vai ser completo. Vai ser muito e aí, bem, e aí ainda estou fazendo uma pesquisa aí também para ver com relação mesmo aos autores, para ver a diferença bem se está batendo. Quais que tem uma tendência num signo ou outro. Que de repente vamos supor, Áries começa, por algumas coisas que eu vi, que até o Demar falou com a gente, começa com o Leão de Nemeia. Alguns outros já vão falar que seja com outro signo. Então, mais detalhado. Mas aí você tem Leão de Nemeia, os bois de Gerião, que é do signo de Capricórnio, que ele pega, vai buscar os bois de Gerião do outro lado, é uma manada incrivelmente grande, ele perde metade, tem todo o trabalho que é já envolvido com o Capricórnio. Aí você tem os pontos. Mas se a gente for contar no programa, vamos deixar para outra vez. Vamos deixar para outra, que aí pode ser mais completo. Bom, e para os temperamentos, então a gente pode dar uma encerrada nesse assunto? Eu acho que sim. A pincelada boa a gente já deu e tem isso em vários textos, né? Sim. De colégios iniciáticos, você pode encontrar isso. Tem alguma literatura conhecida sobre os 4 temperamentos humanos ou não? Na verdade, eu não vi ainda uma literatura que o pessoal se baseia, não. Você vê mais em escola iniciática. Talvez a antroposofia, acho que tem algo sim. A antroposofia tem. Eu não estou bem certo, mas eu já vi algo que a antroposofia talvez tenha isso. Que a antroposofia também, de Rudolf Steiner. Tem um monte de coisa e de repente eles até têm. Porque não é uma coisa que você pode ver numa livraria comum. Você pode até encontrar num sebo. Alguma coisa assim, mas você não vai encontrar numa livraria comum, é muito difícil. Bom, então amigos, ficamos por aqui então, e espero que vocês tenham curtido um pouco do tema, né, sobre os 4 temperamentos humanos, e vamos voltar então com mais questões interessantes para você curtir com a gente, ficando então com o Orlando Freitas para vocês. Quer deixar o teu contato, Orlando, para quem quiser você numa empresa, fazer a divulgação, uma palestra contigo sobre PNL, sobre Sim. Sim, porque eu faço todo esse trabalho também de PNL, desenvolvimento, método de aprendizagem. Legal. Você trabalhar numa equipe, você descobrir o que cada um faz. E também uma coisa muito, muito legal que tem você pegar uma pessoa dentro da equipe, que ela vende muito. Vamos supor no caso de vendas. Tem um pessoal numa parte de vendas, tem um vendedor que ele vende muito. Aí ele vende, os outros não vendem. Agora pergunta o porquê. Você usar aquele vendedor para poder fazer a mesma coisa com o outro. Então tem toda uma técnica, todo um trabalho para você desenvolver isso, e aquilo que a gente comentou também, para você pegar a pessoa certa e colocar ela no departamento certo. O que é importante, né? Bom, então ficamos por aqui nesse programa Tocando Oculto, hoje com o Orlando Freitas com vocês, e prometendo voltar com um tema bem interessante, então fiquem com a gente.